Opa, tudo bom? Diz uma coisa, qual foi a primeira coisa que passou pela sua cabeça quando você viu o HB20 reestilizado? Tá, mas e a segunda vez que você olhou? É isso que a gente vai ver ao longo desse vídeo, que na verdade a relação desse carro aqui é do dia a dia, ela é construída ao longo do tempo e conforme os dias passam, você passa a não achar essa traseira, alguns elementos de design tão ruins quanto parecem. Bom, esse daqui, como você deve ter visto, é uma unidade do HB20X, a versão aventureira do HB20. A gente está num momento de mercado nacional que os SUVs estão invadindo muito, né? E as pessoas estão querendo cada vez mais comprar SUVs. Então esse carro aqui, né, os compactos aventureiros no mercado nacional deram uma murchada mais recentemente. Então o HB20X é um dos últimos verdadeiramente compactos aventureiros disponíveis no mercado. Por que eu digo isso? Apesar da Toyota ter o Yaris aventureiro, apesar da Volkswagen ter o Fox Extreme, o que eu acho que é um compacto aventureiro, o que faz de um compacto ele ser diferenciado? Para mim tem que ter suspensão mais elevada, que esse carro aqui tem, ela tem 21 centímetros de distância ao solo, e pneu de uso misto, coisa que nem todo mundo tem. Tudo bem, esse pneu aqui é muito mais asfalto do que terra, mas ele tem uns sulcos maiores, ele tem um desenho que na terra ele não deve se comportar tão mal quanto um pneu só de asfalto. As rodas são aro 16, diamantadas, são rodas bem bonitas, freio a tambor na traseira e freio a disco na dianteira, que num carro compacto faz parte, né, gente? O freio a tambor dá conta do recado aqui. E a gente vai responder também nesse vídeo para quem? Quem tem interesse nesse tipo de carro, e vou te falar, é um público muito, muito específico. E deixa eu começar falando da parte estética do HB20X. O HB20, como eu falei no começo do vídeo, né, fiz aquela brincadeira, ele chegou causando um pouco de estranheza no mercado por causa de alguns elementos de design, mais notadamente a lanterna traseira, que chamou muita atenção por ter um perfil, né, esse bumerangue invertido, e que a galera não gostou muito. Mas o engraçado é que o HB20X, por ter esse conceito mais aventureiro, mais despojado naturalmente por conta desses elementos plásticos que daqui a uns 10 anos vão estar todos ressecados e brancos, mas tudo bem. Por conta desses elementos plásticos e por conta do conceito dele ser o Saga, né, o Hyundai Saga que foi apresentado no Salão do Automóvel, casou melhor. Eu não acho tão feio esses elementos de design, tanto a lanterna quanto na frente, aquela frente de bagre que todo mundo fala, eu não acho tão ruim nesse carro. Na verdade, eu acho que encaixa melhor com essa questão da altura, com esses plásticos aqui que são um pouco irregulares, né? Esses recortes são muito chamativos, mas acaba casando com os outros elementos estéticos que a Hyundai foi escolhendo ao longo do tempo. A gente tem essa questão aqui do teto flutuante, né, que virou uma tendência no mercado atual, esse aplique de plástico aqui para fazer o teto flutuar, protetor de porta aqui de plástico, mais aqui o protetor de paralama de plástico, que vai até o para-choque traseiro. As lanternas invertidas, eles botaram um fumezinho aqui, ó, para ficar mais discreto, né, para não chamar tanta atenção do pessoal, mas a gente só tem uma lâmpada de ré. Também temos um rack de teto aqui. Bom, aqui na frente a gente tem os faróis com máscara negra, né? Farol e lanterna não são de LED, são halógenos normais e também não tem projetor. A gente tem esse elemento estético que vem até aqui na frente, né? Que não serve de nada, né? Ele é um elemento puramente estético, esse plástico aqui na frente, mais esse plástico aqui. A grade também tem um design bem robusto, né? Ela tem esse cromado aqui em volta da bocona do peixe de bagre. Temos faróis de neblina dos dois lados, isso é comum em todas as versões do HB20X. O HB20 normal tem versões que não tem. E vocês vão ver que, apesar de externamente ele ser feio, ele é melhor por fora do que por dentro. Aqui embaixo do capô a gente tem um elemento que é meio polêmico nesse carro, que é uma coisa que Calma aí que eu não estou achando o negócio aqui. Que a imprensa automotiva reclamou bastante, que é o uso do motor 1.6 clássico já da Hyundai nesse carrinho aqui, em vez do 1.0 turbo que já é usado no resto da linha. E aí eu entendo a imprensa, porque enfim, foi uma escolha conservadora, foi uma escolha que vai na contramão do que a indústria está fazendo, mas eu também entendo a Hyundai, porque como eu falei no começo do vídeo,
esse carro aqui é para um público muito específico. E eu imagino que o público que compra esse carro seja uma galera mais conservadora, uma galera que tem medo às vezes de migrar para o carro 1.0 turbo, ou a galera que nem conheça. Por exemplo, eu vou contar a história desse carro aqui. Esse carro é da minha sogra e da minha namorada. Elas compraram juntas, dividiram ali e compraram esse carro. E a minha sogra fez alguns pedidos. Ela queria um carro alto, porque ela é bióloga, de vez em quando ela faz trabalho de campo, ela precisa pegar a estrada de terra. Inclusive ela tinha o Fiat Deck, numa dessas visitas de trabalho de campo, ela bateu com o cárter e vazou o óleo por todo o cárter, numa pedra. Então ela precisava de um carro alto, e olha o segundo pedido dela, de 1.6 para cima. Então eu imagino que a escolha que a Hyundai fez para botar nesse carro é justamente para atender esse público. A galera que compra esse carro, muito provavelmente é uma galera que não conhece, que está se lixando para carro 1.0 turbo, é uma galera que compra carro pela cilindrada e às vezes chega na concessionária e fala, me dá o carro mais completo que você tiver. Aí olha esse carro aqui altinho, etc, com todos os opcionais, motor 1.6 e vai nele. Entendeu? Então assim, eu acho que na verdade foi uma escolha inteligente da Hyundai. A Hyundai sabe o que está fazendo, ela deve ter feito muita pesquisa de mercado para escolher esse motor. E pensando por outro lado, para um carro que teoricamente é pau para toda obra, é um carro que vai pegar a estrada de terra, vai pegar ambientes não tão bacanas, o motor 1.6, a gente sabe que esse motor 1.6 aspirado, ele é a prova de balas. O 1.0 turbo é um motorzinho que você tem uma manutenção que tem que ser mais criteriosa, às vezes um pouquinho mais cara. Então, eu acho que esse motor atende muito bem a proposta desse carro. Com duplo comando de válvulas, ele foi atualizado, tem duplo comando de válvulas, não tem mais tanquinho de partida a frio e o carro também não tem mais direção hidráulica, como nos antigos Hyundai. Tudo bem que o HB20X antigo já não tinha, mas esse aqui manteve, ele já tem direção elétrica. Tanto é que você começa a perceber, né, como é um projeto antigo, de 2012, quando a Hyundai veio para o Brasil desenvolver esse carro aqui, a Hyundai Brasil chegou aqui, né? Já tinha a Caoa como importadora, a gente consegue perceber que vai começando a sobrar espaço no cofre do motor. E fica uma situação parecida com o que a gente viu no vídeo do Golf, que começa a ter um pouco mais de espaço no cofre, o que é muito bom para a circulação de ar, para o mecânico que vai fazer algum tipo de trabalho no carro e para o próprio arrefecimento do motor. É um motor de altíssima confiabilidade, que para um carro que tem uma proposta levemente off-road faz todo sentido. A gente tem aqui o alternador bem em cima aqui no cofre do motor, o que é bom. Então se você também pegar uma enchente com esse carro aqui, o alternador está bem em cima, o que é ótimo para não dar nenhum tipo de curto-circuito. A caixa de ar também, ela fica onde? Ela fica aqui em cima, olha só. Então a tomada de ar está aqui, ó. A tomada de ar vem aqui da frente dessa caixa aqui, provavelmente vem por aqui, ó. Então você consegue pegar um pouco de chuva com esse carro, alagamento. Então também tem essa galera, né? Tem uma galera que compra um carro mais alto para usar na cidade, São Paulo, aqui no Rio, que às vezes quando chove enche bem, então você pegar ali, sei lá, uns 30 centímetros de água aqui com esse carro, metade da roda, já é mais água que ele consegue aguentar do que um carro um pouquinho mais baixo, então você tem um pouquinho mais de segurança. Você que não está com grana para comprar um SUV, que é um carrinho mais alto para enfrentar algumas coisinhas, esse aqui dá conta. E se você também morar num lugar que precisa pegar a estrada de terra, ou você tiver um sítio, é um carro que também passa uma segurança maior de você não tomar nenhuma pancada no cárter, né? A gente comprou na concessionária também o peito de aço, né? O protetor de cárter, justamente por isso, porque ele é um carro que vai pegar a estradinha de terra. Se no seu caso você não for pegar a estrada de terra, o aconselhável na verdade é não ter protetor de cárter, porque ele pode atrapalhar no momento de uma pancada. Os carros hoje em dia são planejados para o motor ir para baixo, né, do carro, e o peito de aço pode atrapalhar isso, e aí o carro fica levemente mais inseguro. Até porque esse carro aqui não levou uma nota muito boa no Latin NCAP, o Latin NCAP pegou o HB20 normal, não foi esse, fez o teste e teve uma nota baixíssima, se eu não me engano foi 0 estrela. Ó, e só pra gente ter uma ideia, ele tem 130 cavalos no etanol, é uma cavalaria muito boa. Esse carrinho faz o 0 a 100 por volta de 10 segundos, o que é um número ok, né? Para os carros de hoje em dia, o critério é mais ou menos esse, compacto, até hatch médio, né? O próprio Golf que eu fiz a avaliação, o meu Golf, é basicamente isso. Hoje em dia, o aceito pelo mercado é um 0 a 100 por volta de 10 segundos para um carro um pouquinho acima da média. Porque vamos botar aí que uma média seria uns 12 segundos, esse carro faz em 10. O que dá um desempenho bem bacana. Além disso, essa versão, como é a versão de entrada, tem câmbio manual, que foi um outro pedido da minha sogra. É a única opção de câmbio manual do HB20X, é a versão de entrada. Não temos manta acústica, né? O que é bem chato, né? Porque é útil, né? A manta acústica traz um conforto acústico bem bacana para o carro, infelizmente a gente não tem.
Pelo menos a gente não tem aquela chapa mal pintada como alguns carros hoje em dia vêm, né? Só com primer aqui por baixo. Não, ela é bem pintadinha mesmo. Bom, vamos lá para trás para mostrar o porta-malas. Vamos abrir aqui o porta-malas. A chave não é presencial, uma chave com lâmina, né, normal. Temos aqui os 4 botõezinhos, travar e destravar. O espantanoia. Tá bom, destravei aqui o porta-malas. Ele tem um botãozinho aqui embaixo para abrir. Esse sensor de ré foi opcional, ele não vem nessa versão com sensor de ré e nem com câmera de ré. Esses dois foram instalados na concessionária posteriormente. O porta-malas é ok para um compacto, né, para um hatch compacto, tem 300 litros, dá para levar assim, bastante coisa, né, para o tamanho do carro. A qualidade dos materiais, aqui a gente começa a ver aquilo que eu falei, por incrível que pareça, por fora ele é melhor do que por dentro. Olha a qualidade dos materiais aqui, isso aqui é um tampão de plástico, um plástico duro revestido por feltro. Pelo menos não faz barulho, tudo bem que o carro está 0 km, mas não dá para ouvir nenhum barulho do lado de dentro. Mas a gente começa a perceber aqui a qualidade do acabamento, né? É a realidade do mercado atual, gente. As montadoras estão cortando gastos em tudo que as pessoas não olham muito. Então olha aqui a lata aparecendo, né? Os parafusos aqui muito provavelmente do brake light aparecendo. Pelo menos, ao contrário do Up, o porta-malas é todo revestido, então aqui ó, você não arranha a lataria se botar mala. Nisso, pelo menos, a Hyundai acertou, porque a lata aparecendo é muito feia, é muito ruim. Temos uma iluminaçãozinha aqui. E o tampão, que é mole, né? Esses tampões assim meio moles são meio chatos, porque eles não seguram, né? Ele tem umas 2 travinhas aqui, mas essas travinhas eu sinto que não são suficientes. Podia ser que nem os da Volkswagen, que você levanta e trava, enfim. Mas enfim, a gente tem aqui o tampão que a gente levanta. O macaco, para vocês terem uma ideia enfim, da simplificação. Esse macaco, olha só, ele vem com velcro, que na verdade ele chegou pra gente aqui assim, ó, preso, porque o velcro, né, meio que prende ele aqui em cima mesmo. Então você vê que falta um capricho, né, um cuidado do tipo onde essa peça vai ficar, onde o macaco vai ficar, porque na verdade ele cabe aqui dentro. Dá pra você colocar ele dentro do step, ó, mas ele vai ficar batendo provavelmente. O porta-malas, via de regra, assim, o banco traseiro é rebatível, ele não é bipartido, né? Ele é inteiriço, mas você tem aqui as alças que você consegue puxar. E se você quiser levar algo muito grande, você consegue. Bom, vamos lá para dentro do carro para eu falar um pouco mais sobre a parte de dentro dele. E é aqui dentro do HB20X que a depressão bate profundo, gente, porque é aí que você percebe que é um carro de entrada e é aquilo que eu falei lá fora. Que lá fora, apesar desse carro ter sido muito zoado, a coisa é melhor do que aqui dentro. Porque o que fica muito claro é que essa é a versão de entrada do HB20X. Se você olhar por fora, vai parecer que, não, o HB20X é acima do HB20 normal. Não. Essa daqui é a versão Sense de entrada do HB20X, então o interior é de um carro de entrada, por isso ela é muito simples aqui dentro, eu diria até simplória. Vamos lá, a primeira coisa que você é recebido, né, quando você entra no carro é pelo volante, e olha só, não temos aqui o controle do computador de bordo. O computador de bordo é controlado como em 1995, por um pininho aqui. E não tem muita informação não, ele tem aqui quilômetro por litro, tem, enfim, tempo total de viagem, o trip, quantos quilômetros faltam para revisão, trip A, trip B, autonomia, e volta. É um pininho que só varia ali a porção central daquela micro tela digital ali. E a gente também tem um mostrador de temperatura, pelo menos, né? O que é sempre bem-vindo, e a gente tem um mostrador digital de combustível. A gente tem o controle sim da multimídia aqui, que esse carro tem uma multimídia bem bacana, de 7 polegadas, que já eu falo, mas a gente tem. Aqui a gente tem a chave de seta, né, que também aciona o farol. Os faróis não são automáticos, uma pena também. Os limpadores o limpador de para-brisa e o limpador traseiro também fica nessa alavanca aqui. Também não é automático, né, não temos aqui o sensor. Aliás, o retrovisor não é fotocrômico, ele é manualzão mesmo. A própria qualidade dos materiais, gente, é tudo plástico, plasticão mesmo, plástico duro aqui, bateção. A porta não tem nenhum revestimento de tecido. E é até irônico, porque eles arrumaram uma maneira de imprimir um plástico que imita a costura. E a minha depressão fica até maior quando eu vejo um negócio desse, porque tá tipo te mostrando o que você não tem, que é uma costura, então te dá uma costura fake.
Bom, pelo menos a gente não tem nenhum parafuso aparecendo. O revestimento de porta também não há aqui nesse porta-objetos, que não é muito grande aqui embaixo, mas cabe uma garrafinha de 500 ml com tranquilidade. Não temos tweeter, não temos aqui a caixinha de som menor. Temos aqui os controles de vidro elétrico para as 4 portas. Somente o motorista é um toque, né, para subir e para descer. Retrovisor elétrico, não tem rebatimento. Temos regulagem de altura do cinto de segurança, o que é sempre bem-vindo também. Aqui desse lado a gente tem o controle para desligar o controle de tração, que para um carro que pode fazer off-road de leve, às vezes pegar uma lama, realmente o controle de tração pode acabar atrapalhando, então você pega e desliga ele aqui. Aqui no meio a gente tem o ar-condicionado manual, e ele é manualzão mesmo, assim você sente todas as variações aqui dentro, ele é manual. Temos aqui a chave seletora de recirculação, temperatura. Aqui nessa faixa central a gente tem a saída de ar também. Travamento e destravamento das portas aqui no meio, como um bom carro de entrada. O painel, como eu falei, é todo de plástico, mas tem essa central aqui, esse fio aqui no meio que é de preto brilhante, né? O que é bem-vindo, né? E as pontas também tem um vermelho que dá um toque diferenciado, né? E de resto, gente, você começa a perceber a idade do projeto, sabe? Aqui na parte central eu tenho um telefone que nem é novo, é um S8 Plus, é um telefone velho já. Mas esse carro é basicamente o mesmo carro desde 2012, né? Ele sofreu uma reestilização, mas é o mesmo carro. Então você começa a perceber uma certa idade do projeto, porque, por exemplo, meu telefone não encaixa em lugar nenhum aqui, olha que ele não é nem tão grande em comparação com os telefones de hoje em dia. Ele até cabe aqui, mas ele fica desprotegido, e se rolar uma acelerada ou uma ladeira, ele vem para trás. A alavanca de câmbio é um câmbio muito bom, isso é realmente digno de elogio. A parte mecânica desse carro é muito boa e o câmbio é muito bom. Tem uns engates bem curtinhos, o que é ótimo. Não temos apoio de braço, temos uns porta-objetos aqui que não são revestidos. Um porta-copos médio, assim, cabe copos médios, latinhas. Aqui atrás temos um porta-objetos grande, que também não cabe muita coisa além de uma carteira, talvez, mas pelo menos ele tem um feltro lá no fundo. O porta-luvas é grande, mas é super simples, não tem saída de ar, não é revestido, não tem suporte para cartão, nem para caneta, nem nada do tipo. Também a descida dele ele cai direto. Para-sol com espelho para o passageiro e para o motorista, o acendimento não é automático, você tem que acender aqui. Tudo nele é manual, até a abertura do tanque de combustível não é eletrônica, podia ser aqui ligado à abertura de porta, mas não é. E assim, gente, são os detalhes que vão pegando. O encaixe, tudo é muito bem encaixado, tudo é muito bem arrematado, você não vê nada estranho assim, né, fora de lugar. Mas, por exemplo, esse cluster aqui no meio, sabe, é muito, nesses detalhes, assim, eu não vejo um cluster tão pobrezinho assim desde o meu Fit 2008. O meu Fit 2008 era um botãozinho, sabe, que você regulava e que não tinha quase nenhuma opção. Os pedais também eu achei muito pobre, muito, sabe, tem uma aparência de fragilidade. Não tô falando que é frágil não, mas a aparência das coisas no geral não é boa. O apoio de pé, não tem apoio de pé, eu tô apoiando na caixa de roda mesmo, sabe? Por outro lado, os bancos foram uma grata surpresa. Os bancos são muito bons, são confortáveis, são espaçosos, tem um apoio lateral bom. O apoio aqui de baixo não é tão bom, podia ser um pouquinho melhor esse apoio aqui lateral, as abas do assento, mas o encosto é muito bom e ele tem uma padronagem bacana, o tecido é de boa qualidade. Como eu te falei, apesar dele não ter os tweeters aqui, o sistema de som tem uma qualidade muito boa, falta um pouco de agudo, justamente por não ter os tweeters. Mas o sistema de som dele é muito bom, e uma coisa que a Hyundai foi malandra e que cada vez mais as montadoras estão fazendo é economizar em tudo, menos na central. A central é muito boa, ela tem um tamanho de tela boa, salvo engano, ela tem 7 polegadas e tem um toque muito bom, ela realmente parece um celular, ela é rápida, responsiva, não trava. O design dela, os elementos dela são meio pobres, assim, eu acho que podia ter um desenho mais bacana, eles podiam ter perdido um tempo maior para deixar ela mais bonita, sabe, os gráficos, etc. E já que a central do computador de bordo é tão pobre aqui, eles podiam ter feito um link, né? Podia ser possível acessar aqui dados de consumo, dados de viagem, como muitos outros carros fazem pela central, porque já compensa, né? Você fica aqui, beleza, é um carro de entrada, fica com essa parte pobrinha, mas puxa os dados do veículo para cá. Mas eles também, infelizmente, não fizeram isso e ficou tudo muito, muito simples. De qualquer forma, a central é boa, dá para editar tipo a tela inicial, os widgets, tem Android Auto, Apple CarPlay, que, enfim, é o que importa hoje em dia, né? Todo mundo quer uma central com os dois que você conecta o seu telefone e chablau, vida que segue. Uma coisa que não tem, gente, que é bizarro não ter,
Não tem regulagem de altura e nem profundidade do volante. Sim, o volante é fixo nessa posição. Uma pena, gente. Um carro que é um HB20X é um carro que você bate o olho e você pensa que não, é um segmento superior na linha HB20. Não. O que a Hyundai está deixando bem claro é que ela tem as 3 linhas, né? Ela tem a linha HB20, a linha HB20X e também tem a HB20 Sport. A linha esportiva. Dentro dessas 3 linhas, você tem diversos padrões. Esse é o padrão Sense, o inferior mesmo da linha HB20X. Em todo caso, ele tem regulagem de altura do banco, que o banco regula como um todo, não é só uma coisinha, só a parte de trás do banco não. O banco vai como um todo para cima ou para baixo. E eu, com 1,85 m, consegui achar a posição de dirigir boa, assim, sabe? Eu consigo ver ali o cluster, eu consigo pisar na embreagem com uma distância boa do volante, o volante não bate na minha coxa. E também aqui, ó, a distância do volante, ó, tá tranquila para não me embananar aqui, não me atrapalhar. Então, pelo menos os engenheiros acharam uma posição muito prática, funciona bem. Para mim, que sou alto, eu imagino que pessoas mais baixas também funcione bem. Por falar em volante, ele é muito leve, é uma direção extremamente leve, tem uma empunhadura muito boa, um tamanho bom de volante. Então, assim, apesar de não ser revestido de couro, um outro pecadinho, podia ser revestido de couro, né? A versão aventureira, afinal de contas. Mas ele tem uma empunhadura muito, muito boa e é extremamente leve. Eu não costumo gostar de direção tão leve assim, porque eu gosto de sentir um pouco mais de feedback, mas eu sei que o motorista médio, né, o cara que vai visitar a concessionária e vai fazer o test drive, ele vai fazer isso aqui no volante, ele vai achar uma maravilha, ele vai achar incrível. Então essa direção elétrica aqui, ó, tá de parabéns, porque com certeza vai ajudar a vender muito carro. Bom, aqui no banco de trás vai ser até difícil de eu entrar, o banco tá regulado para mim, é um compacto, né, gente? Carro compacto não tem muito o que fazer, mas até que cabe, né? Aqui, meu joelho tá aqui, dá para fazer uma viagem curta. Se o motorista da frente chegar ao banco um dentinho para frente, 2 dentinhos, e ele ficar um pouquinho desconfortável, eu ganho um pouquinho de conforto e consigo viajar. Aqui atrás, o tecido do banco, igual ao da frente, ele é muito bom, tem as costuras vermelhas também, ele tem uma padronagem bem bonita. Não temos saída de ar para o passageiro de trás, infelizmente o passageiro de trás aqui sofre um pouco com isso. Porta revista, o túnel central é bem baixo, então assim, dá para um terceiro passageiro, né? Vamos supor uma família aí com 2 crianças, 3 crianças, sabe? Um aperto dá, né, gente? Mais uma vez, eu já falei isso no vídeo do Up, a gente é brasileiro, a gente aperta. Às vezes é o único carro que a gente tem na família, então dá para apertar, bicho, dá para apertar. O espaço aqui do teto, eu tô bem apertado, né? O banco tá regulado para mim que tem 1,85, mas se tivesse um pouco mais de joelho ficava melhor, mas aqui, ó, eu raspo. Mas assim, dá pra viajar, cara. Assim, eu já viajei em situação pior, sabe? Assim, se abrir a perna, se for só 2 pessoas, até cabe. Vamos lá, puxador de porta também, tudo preto, tudo preto, não tem nada revestido aqui como na frente. Temos um porta-objeto aqui, tem Isofix, cinto de segurança para todo mundo, apesar de que o terceiro passageiro aqui no meio ia sofrer bastante. Luz cortesia e alça PQP para todo mundo também, o que sempre também é bem-vindo. Vamos dirigir? Vamos lá, dirigindo o HB20X. A gente está numa estradinha bem irregular. As câmeras estão se tremendo todas, coitado. Tomara que não dê nada errado. Deixa eu até dar um aperto aqui maior. Uma coisa legal desse carro é que é um motor 1.6 aspirado, né? Concepção mais antiga. Mas por conta disso, ele tem um funcionamento muito suave. Para quem está se acostumando, né, que nem eu, com o motor 3 cilindros, que vibra pra caramba, esse motorzinho tem um funcionamento muito suave. E combinado com a suspensão também, ele é um carro todo muito suave. A suspensão dele é muito macia, é muito confortável. Nesse carro ela ficou um pouquinho mais dura para compensar a altura, mas ainda assim ela é muito confortável. É um carro que não te passa muita vibração do asfalto, não te passa muito problema do asfalto. Deixa eu até ligar o farol aqui que a gente está indo para uma estradinha. Essa aqui é uma estradinha que é o que eu imagino que um dono desse carro vai usar. Ó, quebra-molazinho aqui, tranquilo, segundinha, ó, sem risco de arrastar nada. E não tem aquele buraco que os carros turbo têm. O Golf, então, que eu tenho, né, em segunda marcha tem um buraco enorme. Quando sai de quebra-mola assim no Golf é meio sofrível às vezes. E esse daqui não, ó, ele tem um funcionamento muito bacana, gente. O carro aspirado tem o seu charme, né? Nesse funcionamento bem linear, sem nenhum buraco.
e com um câmbiozinho legal. Esse câmbio é muito bem escalonado, 6 velocidades. Na estrada, cara, você faz uma economia de combustível bacana com esse carro. Ele vai marcando aí 15, 16 na estrada no computador de bordo. Na bomba a gente tem que fazer a conta ainda, né? Mas ele tem um consumo, eu diria, ok para um carro 1.6, né? Para um carro sem ser turbo. Uma outra coisa legal que ele tem, que eu esqueci de dizer, é repetidor de seta no retrovisor. E ele tem Hill Assist, assistente de partida de rampa, né? Que não deixa o carro descer, ele dá uma freadinha até você ter o giro suficiente para tirar ele da inércia. E eu tô mega confortável aqui. E é aquela coisa, né? Sem medo de ser feliz, sem medo de raspar nada. Para você que mora num lugar com um acesso meio difícil, você não vai sofrer. Não vai sofrer. Olha que legal, um jeepzinho vindo ali, ó. Esse sim, né? Esse aí é brabo. E ele tem um desempenho bom, gente. Olha só, eu tô subindo uma ladeirinha considerável em terceira e se eu pisar, o bichinho vai, cara. Vou dar uma acelerada aqui agora, vamos ver. Tô em terceira, pisei fundo, uma estrada irregular. E, gente, o conforto de rodar... Tô a 60 numa estrada completamente irregular e o conforto de rodagem é muito bom. Se fosse no Up, eu estaria batendo com a cabeça no para-brisa. O engate, cara, as marchas são muito boas. A Hyundai, é incrível como a Hyundai, com pouquíssimo tempo de Brasil, acertou isso. A iluminação aqui dentro do cluster e tudo mais é muito boa. É um azulzinho bem clarinho, quase branco, que dá um tom de requinte, né, de sofisticação, que aquele vermelho que muitas montadoras usam é muito feio, né? Então foi uma escolha adequada. E eu gosto muito desse carro, gente. Ele é muito pequeno, ele é muito leve, então ele é muito esperto no trânsito. Você consegue acelerar, frear, reduzir, trocar de faixa, sair do engarrafamento, fugir muito fácil de estacionar. É um carrinho muito bom para você que mora na cidade também, né? São Paulo, muita valeta. No Rio, se você tem medo de enfrentar enchente com o seu carro e você não tem grana para pegar um SUV ou não quer pegar um SUV porque o seguro é mais caro, esse carro é uma boa pedida. Só buraqueira e o carro é muito confortável. Esse pneu também ajuda a absorver bem os impactos. Ui. Olha lá, absorve. Ui, tomara que a GoPro não caia. Ai. E vambora, cara. O bicho vai. Pô, cara, esse carrinho é bom, cara, pra pegar uma estrada de terra, pra tu fazer aquela viagenzinha pra aquela praia deserta. Esse carrinho dá até uma vontade de fazer isso, cara. Não é um 4x4, se tu for num lamaceiro, tu não vai passar, hein? Não me faça um negócio desse. Mas ele aguenta, sim, o tranquinho. Se tu morar se tu tiver um sítio de família e for difícil chegar no seu carro normal, esse daqui com certeza vai conseguir te ajudar bem. Olha como ele passa. Ui! E aqui tá bem acidentado, hein? E vai. O bicho vai. O bicho é bom, gente. E é muito diferente você dirigir um carro desse numa estrada dessa, sem medo de raspar nada, de perder o para-choque. Esses plásticos protegem justamente para esses matinhos. Se você pega uma estrada com esses matinhos, não arranha a sua lataria, né? Bate no plástico e vida que segue. É uma excelente pedida, gente, para você que quer um carro bom de estrada, bom de cidade, uma aceleração boa, valente e ao mesmo tempo bom de estradinha de terra. Com uma central multimídia muito boa, que não trava, bem responsiva. Agora, um pontão positivo para esse carro é a garantia de 5 anos, né? É um argumento de vendas muito bom da Hyundai que continua valendo. Então imagina, cara, tu compra esse carro zero, ou mesmo você vai comprar usado, às vezes o cara usou 3 anos, 2 anos, tu não vende, ou tu pega esse carro usado com 2 anos de garantia, 3 anos de garantia. E é isso, a Hyundai compensa, cara, compensa tudo isso que tem de errado no carro, né? Tudo aquilo que eu não gostei, com uma entrega mecânica muito boa. Ele vai te conquistando ao longo do tempo. No dia a dia que tu vai usando esse carro aqui, ele vai te conquistando. Porque ele é isso, você acaba prestando atenção mais no rodar, na dirigibilidade, no conforto, na parte mecânica, e aí você esquece que ele não tem um tecido na porta, você esquece que o painel é todo de plástico, sabe? Esquece que o volante não tem regulagem de altura, até porque ele tem um encaixe bom, a regulagem do banco já deixa você entrar bem encaixado aqui no assento, né, na posição de dirigir. Ele não é que nem os SUVs compactos ou alguns carros muito altinhos, o próprio Up era muito assim.
que você se sente como se tivesse uma máquina de costura, as pernas muito dobradas, né, e os pedais embaixo da sua pé. Vamos botar aí exagerando como uma Kombi, né? Ele tem uma posição mais horizontalizada, que me agrada muito, ele é muito gostoso, porque você é meio que como os hatch médios, assim, você fica numa posição mais deitado. E agora é esperar mudar de geração, né, gente? Agora com esse HB20, essa geração nova que foi lançada em 2020, a próxima muito provavelmente vai trocar tudo. E esperar o Stepway, né? Porque por enquanto eu acho que esse daqui é o melhor compacto aventureiro à venda no mercado. Mas a nova geração do Stepway que vem aí, né, da Romênia, né, o Sandero Stepway, deve chegar ganhando todo mundo. Mas atualmente o Stepway ele tem um interior meio ruim, a ergonomia não é boa, a central multimídia fica numa posição estranha. Tá datado, né? Mas com certeza quando chegar a nova geração vai chegar ganhando de todo mundo, muito provavelmente inclusive desse HB20X. Tá bom? Por enquanto é isso. Em março e abril de 2021, esse carro para mim é o melhor compacto aventureiro à venda no mercado nessa faixa de preço, né? De entrada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Deixa aí o comentário, se inscreve, curte, compartilha com quem está precisando comprar um carro desse. Eu vou continuar dirigindo aqui, fazendo mais imagens para vocês, para usar no vídeo. Nossa, esse sol.